Cristo já ressuscitou e seu túmulo deixou. Vossas vozes levantai, seu triunfo celebrai. Cristo a luta terminou, a vitória conquistou. Agonia, mágoa e dor não lhe causam mais horror. Nem a tumba resistiu, Cristo forte ressurgiu. Ele vive, prometeu vida e glória lá no céu. Esse prêmio iremos ter e por graça lhe viver. Aceitemos nossa cruz e sigamos a Jesus. Uma boa noite a todos vocês, membros da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. É com alegria, com satisfação, que aqui nos encontramos então para mais um momento de estudo da palavra do nosso Deus. Então, nessa noite, quero saudar então a Dona Clarice Facchi. Boa noite, Dona Clarice. Bom estarmos juntos para esse momento de estudo. A Leonilda Reisner, também Nelita Silva, Jurema Schneider, Márcia Bonenberg, Aloina Bubbles Roots, de Pelotas. Satisfação, muito bem-vinda também, o Astor da Silva. Adelar Freeling, boa noite. Nosso presidente Lorivaldo, boa noite. Andréia Amaral, também satisfação estarmos juntos. Clair von Millen, boa noite. O Rudi Lamp, o Alexandro e a Cristiane Raunstein, É bom estarmos juntos. Deus abençoe a todos. Isso aí, Deus conceda abençoada noite para todos. Dona Ilse Miller, boa noite. Aí, Egon Cell, lá de São Lourenço do Sul, forte abraço para ti, seu Egon, e os seus queridos, a Agnes Mantai também, satisfação vossa presença, sempre muito bem-vindos, Marli Bernstein. Verna Gitz, Leonilda Reisner, ok, seu Olávio Bals, então boa noite também, satisfação, vossa presença. Então estamos aí reunidos para mais um momento de estudo, então a saudação a todos aqui que vão se unindo então a nós também então nessa noite para esse momento de estudo da palavra do nosso Deus. Então nós queremos neste momento invocar a presença de Deus e assim falarmos com Ele em oração, assim como nós estamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui nos reunimos para mais um estudo da Tua Santa Palavra através do Facebook nessa noite. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, por Tua presença na nossa vida. Porque em Jesus nós somos Teus filhos, temos perdão, salvação e vida eterna. Porque Tu vens a nós e aos nossos queridos continuamente com o batismo, com a Santa Ceia, com a Tua Santa Palavra. Que bom que Tu vens a nós e age de acordo com a Tua Santa vontade, para que nós possamos ter a fé, para que possamos permanecer na fé e a partir desta fé produzir frutos. Enfim, frutos diante de Ti, diante do nosso próximo. Frutos que refletem o Teu amor, a Tua graça na nossa vida. Queremos Te agradecer, ó Deus, por este dia e Te agradecer porque nesse momento Tu vens a nós. Queremos Te agradecer porque Tu olhas misericordiosamente para todos que sofrem de uma ou de outra forma. Por aqueles que no avançado da idade sofrem com limitações ou talvez lutam com doenças. Te agradecer porque Tu assistes a todos os enfermos, Teus filhos, e não os desamparas jamais. Queremos Te agradecer porque nas tribulações Tu estás com Teu povo. E nesse momento nós Te agradecemos porque puseste as Tuas mãos poderosas também sobre esse tempo que trouxe enchente agora para muitos
e tribulações, sofrimentos, também aqui no município de Lajeado. Queremos, ó Deus, te agradecer, ou seja, pelas águas estarem baixando e pelas famílias terem a perspectiva de retornarem aos seus lares. Neste momento, ó Deus, nós te pedimos por todos os atribulados, que venham sempre sentindo o teu amor, o teu cuidado, a tua presença, a tua bênção, e que jamais venham desanimar, perder a fé ou a esperança. Também, ó Deus e Espírito Santo, te rogamos, tu puseste a fé em nós, agora conservas a fé. E que possamos aqui, reunidos, também crescermos no conhecimento e crescermos na fé. Sermos luzes tuas a brilhar, para que mais pessoas saibam de tuas palavras e promessas, para que mais pessoas creiam naquilo que tu nos ensinas, na tua santa palavra, e possam refletir o teu amor e a tua graça, e assim outros, na ação de teu Santo Espírito, crerem em Cristo e passarem a viver também como filhos de Deus nesta vida e para a eternidade. Abençoes a cada um de nós aqui presentes e reunidos nesse estudo bíblico ao vivo, e abençoes também todos aqueles que depois, posteriormente, terão essa oportunidade então de estudarem a tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, a maior prova do teu amor por nós e pelo mundo. Amém. Queremos, então, neste momento, cantarmos mais um hino do Inário Louvai ao Senhor, o hino de número 90, Santa Bíblia, meu prazer. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. És verdade lá dos céus, da palavra de meu Deus. Tu me dizes o que sou, onde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar. É socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Estimados irmãos, irmãs no Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, a saudação também a todos, mais uma vez, que aqui se unem a nós para esse estudo, a Elisete Fácil Lam, também um abraço, seu Ivo Fux e família, né? Também Marlene Gino, né? Um abraço, Deus abençoe ricamente, né? Olha que satisfação aí, né? Eni Klein, o Bugio, lá de Dr. Maurício Cardoso, satisfação, forte abraço para vocês aí, satisfação aí, vossa presença, né? A Hildegard Martins, nossa presidente das Servas, boa noite, amanhã à tarde temos reunião das Servas, aqui em Lajeado, às 14h30, será na igreja amanhã a reunião, né, dona Hildegard? Boa noite também, Marlene, Liane Schneider, e a Ellen Heringer, então a família Heringer aí de Estrela, o Bruno, Henrique Rodrigues, o Ayrton Darcy Wilner, também com a sua saudação a todos, boa noite.
Deus abençoe, enfim, a cada um aqui presente participando, então, de mais esse estudo bíblico. Também aí o João Dutra, Marinês Lemes Dutra, aí então de Teutônia, forte abraço, olha que satisfação. Maria Helena Nunes Ribeiro também, Rio Grande, olha que bênção, né? Satisfação vossa presença aí, muito bem-vinda também aí, Deus abençoe esse povo maravilhoso aí de Rio Grande. Muito bem, gente. Então nós estamos aí para mais um estudo bíblico. Hoje o tema, o sacramento do Santo Batismo. Sacramento do Santo Batismo. A questão que eu levanto inicial, que eu gosto de levantar quando a gente fala justamente sobre esse tema tão importante, então, que é o batismo, a primeira questão assim, né? Qual é o dia do teu batismo? Você sabe dizer o dia que você foi batizado? Qual é a data do teu batismo? Você sabe? Quando você foi batizado, o dia do teu batismo? Qual é o dia do teu batismo? Você não sabe? Puxa vida, gente, deveriam saber, né? Todos deveriam saber. E por que todos deveriam saber o dia do batismo? Por que todos deveriam saber? Pela importância dessa data. Porque é uma data muito importante. Porque é o teu novo nascimento. É o dia que você nasceu da água e do Espírito. O primeiro nascimento teu foi quando você saiu do ventre de tua mãe. Eu tenho certeza que todo ano você celebra essa data. Agora, o batismo é o dia que você foi nação do Deus triuno marcado em Cristo, né, como filho de Deus para sempre. Ou seja, é o dia que você nasceu através da água e do Espírito, ou seja, numa ação maravilhosa de Deus, você foi marcado no sangue de Jesus como filho de Deus para sempre. Foi o dia que você morreu com Jesus na cruz e ressuscitou com ele no domingo da Páscoa. O dia que você recebeu de presente de Deus a fé, a maioria, pelo menos aí de nós, tendo sido batizado então na infância, certo? É o dia que você recebeu os frutos da obra de Jesus, ou seja, o perdão, a salvação, a vida eterna, a certeza do céu na hora da morte e a certeza de que aqui você é um filho de Deus para sempre, em todos os dias, em todos os momentos. Veja só que bênção, né? Que bênção, que momento especial, então é o dia então do batismo. Você não lembra o dia do teu batismo? Então procura a tua certidão de batismo e olha lá a data. O certo, pela importância, quase deveríamos ter um quadro, né? Cada um de nós, né, com a certidão então do batismo, né, para que a gente pudesse relembrar continuamente então essa data especial. Mas se você não quiser fazer um quadro, tudo bem, né? Mas lembrar essa data, marcar ela, né, na tua vida, e todo ano você lembrar desse dia especial em que você foi batizado. Né? Então é muito importante. E eu já acabei de falar, né, por que isso é tão importante. Agora, fica o desafio, o tema de casa. Quem não sabe ainda o dia do seu batismo, vamos lá, vamos descobrir o dia e vamos celebrar, né, e vamos lembrar essa data anualmente, regularmente, certo? Regularmente lembrar então essa data tão importante e tão especial que é o dia do batismo. Mas nós podemos agora avançar pensando no seguinte, agora, batizar por quê? Por que é preciso batizar? Por que batizar? Por que precisamos então batizar? Por que batizar? Por que você foi batizado? Por que os teus pais, os teus padrinhos te levaram então para o batismo? Né? Por que batizar? Batizar por quê? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo de número 20. Olha aí, temos uma manifestação de data, então, de batismo. Aí o Rude sabe a data, né? 7 de novembro de 61, né, Rude? Muito bem, olha aí, ó. Né? Parabéns aí pela lembrança. Ou precisou olhar a certidão? Não. Sabia de cor? Ótimo. Eu sei que muitos irmãos aí sabem de cor a data do seu batismo. Vamos ler agora, então, Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20.
Eu vou pedir para Luiz ler para nós, então, o referido texto, então, neste momento. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Muito bem, então tá certo, né? Então, batizar por quê? Por que batizar? Porque Jesus, ele mandou batizar. Jesus mandou batizar. E aqui ele diz, né? Então vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Ele disse para os discípulos, ele disse para a igreja cristã, ele disse: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Como? Como a igreja, como nós podemos fazer discípulos de todas as nações? Diz aqui: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que se faz discípulos? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz o texto, além de batizar, diz o texto, e ensinando-os a obedecer a tudo que tem ordenado a vocês. Então, Deus nos ensina, primeiramente, né, a batizar todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sermos discípulos, para fazermos parte da família da fé, do povo de Deus, para sermos oficialmente, então, seguidores de Jesus. E aí, depois de batizar, ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Isso aqui é um texto que cabe muito bem, então, diante das crianças. Então, como é que se procede? Então, diante das crianças. Então, primeiro a gente batiza elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e palavra de Deus, e depois a gente ensina todas as coisas que Jesus ordenou também para elas. Para quê? Para que elas permaneçam no concerto batismal, para que elas possam crescerem, não só fisicamente, mas crescerem espiritualmente, crescerem no conhecimento das verdades de Deus, nos princípios, conceitos e valores que Deus na sua palavra traz, para que elas possam saber o que é certo, errado, o que é direito e justo, o que se deve fazer ou deixar de fazer, verdades que estão registradas então na Escritura, e que assim possam seguirem como instrumentos também da ação de Deus aqui nesse mundo. Então as crianças precisam ser primeiramente batizadas e depois elas precisam ser ensinadas em todas as coisas que Jesus ordenou. Tá, ok, as crianças sim, mas e como é que ficam os adultos? Bom, os adultos, aí o que acontece? Primeiro eles chegam a orar a fé, na ação do Santo Espírito pela palavra, e aí depois eles confirmam essa sua fé recebida na ação do Santo Espírito, eles confirmam mediante o batismo. Então a criança, ela recebe a fé, então, pelo batismo, e depois ela confirma na palavra, na chamada confirmação, que acontece na igreja luterana, mais ou menos 12 anos de idade, né? Ela começa a instrução de confirmandos, é uma idade boa, a idade que Jesus também foi participar das festividades da Páscoa com Maria e José, então em Jerusalém, certo? E aí depois, né, aí o que acontece? Então nós também agora pensamos que é uma idade muito boa para começar o ensino confirmatório. Aí depois de estudar as principais doutrinas, a criança diante do altar confirma a fé que ela recebeu do Espírito Santo por ocasião do batismo, ela confirma mediante a palavra na chamada confirmação. Então nós recebemos pelo Espírito a fé, né, no batismo, e aí nós confirmamos ela na palavra. Então o adulto, ele recebe a fé na ação do Santo Espírito, então pela palavra, né, e aí ele confirma essa fé então mediante o batismo. Por isso, uma pessoa adulta, primeiro ela precisa ser instruída nas verdades, e aí depois ela, almejando o batismo, confirmar a sua fé, ela confirma a fé então mediante o batismo. Então essas são as formas de nós procedermos para que de fato se cumpra a vontade de Deus também com relação a esse tema, esse assunto, então, o batismo.
Então, indo adiante então com relação ao texto, batizar por quê? Primeiro porque Jesus mandou. Então, por isso precisamos batizar todas as pessoas, porque Jesus mandou. Sim, mas por que Jesus mandou? Porque ninguém nasce filho de Deus, todos nascem criaturas de Deus. Filhos de Deus apenas em Jesus, revestidos em Jesus. Sem Jesus, ninguém é filho de Deus, ninguém vive o amor e a graça de Deus. Sem Jesus não há perdão, não há salvação, não há vida eterna com Deus. Agora, só com Jesus nós somos filhos de Deus, somos povo de Deus e podemos viver essas certezas então tão bonitas que Deus na sua palavra então nos ensina. Então, no batismo, a pessoa ela é revestida como Jesus. Então, ela morre com Jesus na cruz e ressuscita com ele no domingo da Páscoa e recebe os méritos da obra então de Cristo. Então, por que Jesus mandou então batizar todas as nações? Por que é preciso então batizar todas as nações para sermos discípulos de Jesus? Porque ninguém nasce filho de Deus, nascemos criaturas de Deus. Então, só em Jesus nós somos filhos e povo de Deus. Porque nós todos nascemos pecadores. No Salmo 51:5 nós lemos: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Não, mas criança não é pecadora. É sim. O salmista diz: eu nasci na iniquidade e em pecado já me concebeu a minha mãe. Filho de pecador, pecador é. E em Romanos está escrito assim: o salário do pecado é a morte. Ou seja, quem está sujeito à morte é pecador. As pessoas morrem porque elas são pecadoras. É a última das consequências, né, do próprio pecado aqui. Que bom que em Jesus estamos livres da morte eterna. Né? Que bom que em Jesus nós vencemos o pecado, a morte e o diabo. Que bom que em Jesus temos perdão, salvação e vida eterna. Então o amor e a graça de Deus é para nós e os nossos filhos. É para as crianças e para os adultos. Ou seja, todos nós aqui nascemos num mundo maldito por causa do pecado e, portanto, somos dependentes da graça e do amor de Deus em Jesus. E as crianças já nascem com o chamado pecado original, aquele que passa de pai para filho. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, né, Adão. Por um homem, né, entrou a salvação, a vida eterna, Jesus Cristo. Certo? Jesus Cristo. Então é por isso que justamente então todos precisam ser batizados. Eles precisam ser marcados no sangue de Jesus para serem filhos de Deus e povo de Deus, então para sempre. E podemos lembrar um outro texto também, Jesus diz, né, do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, blasfêmias, falsos testemunhos e todo tipo de coisa ruim vem do coração humano. Mateus 15:19, Jesus justamente diz então essa verdade para nós. Certo? Então todos somos pecadores. Nascemos na iniquidade. Né? Segundo, né, então todos precisam de Jesus para serem salvos. Todos precisam de Jesus para serem salvos. Crianças e adultos. Então, quem está em Jesus pertence à família da fé, pertence ao povo de Deus e vive, então, as palavras e promessas de Deus nesta vida, então, e para a eternidade. Certezas, então, maravilhosas que Deus, então, traz para nós na sua santa palavra. Então, qual a idade certa para batizar? De repente, alguém poderia dizer assim, puxa, qual a idade certa para batizar? Ou ainda, né, nós poderíamos levantar assim, né, qual é a forma correta para batizar? Né? Qual é a forma correta para batizar? Primeiramente, vamos lembrar o seguinte, né? Então, a palavra baptizen é uma palavra grega que significa lavar, né, aspergir ou submergir. Então, para batizar, eu poderia usar qualquer uma dessas formas. O lavar, né, como costumamos dentro da igreja luterana, uso o lavar, né, certo? Poderia usar o aspergir, ou seja, dar uns respingos de água, sim. Ou submergir, afundar na água, mergulhar na água, sim. Mas precisa mergulhar na água? Qual é a forma correta? Tendo água e palavra, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então, é a forma correta, né, o jeito correto, então, de batizar. Sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e palavra, então, de Deus. Não importa a quantidade de água, tendo água e palavra, é o batismo correto e verdadeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus unida com a água,
né, faz com que, né, o batismo seja um lavar de renascimento no Espírito Santo, certo? Então, o que lava nós dos pecados, nos marca como filhos de Deus, não é a quantidade de água ou a forma em si, mas é a palavra e a promessa de Deus ligada, ou seja, nós somos ligados a Jesus Cristo mediante a palavra de Deus, né, com a água nos une a Cristo. Então, o que nos marca como filhos de Deus é o sangue de Jesus. O que nos lava dos nossos pecados e nos torna filhos de Deus é o sangue de Jesus. O que nos traz essas bênçãos nesta vida e para a eternidade como filhos de Deus é o sangue de Jesus. Então, não é a quantidade de água que vai tornar mais ou menos eficaz o batismo. Mas sendo água e palavra, não importa a quantidade de água, certo? Mas tendo água unida à palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então é o batismo correto e verdadeiro. Certo? Então é muito importante isso. Se quanto mais água, melhor, bom, se isso estivesse escrito na Bíblia, nós o faríamos, né? A praia seria um bom lugar daí para batizar os filhos. Se tivéssemos que mergulhá-los na água, nós com certeza providenciaríamos. Poderia ser em qualquer rio, poderia ser numa piscina, né? Ou enfim, nós daríamos um jeito. Mas como não há essa necessidade, tendo água e palavra, lembrem, 3 gotas de água é o suficiente para que sejamos ligados então ao sangue de Jesus e lavados dos pecados e tornados filhos de Deus então para sempre. E assim nós temos a marca na testa e na mão direita de filhos de Deus e propriedade de Deus. Assim temos em Jesus, né, as palavras e promessas de Deus nesta vida e para a eternidade. Certo? Lembrando que agora na nova aliança nós temos então a palavra e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós devemos batizar todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Quero lembrar assim também algumas questões importantes então nesse momento. Um texto muito importante, lembrando que a fé não é uma decisão pessoal, né? Em primeiro lugar, a criança nasce pecadora e por isso ela fica doente e morre, infelizmente, corre risco de óbito. Não é Deus recolhendo anjinho. Se Deus estivesse recolhendo pessoas sem pecado, não sobraria o corpo para sepultar. E isso não é a verdade. Os cemitérios mostram essa realidade para nós. Então a fé, primeiramente, não é uma decisão pessoal, né, humana, mas é a ação do Espírito de Deus em nós. É um dom de Deus, é um presente de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo de número 13, é um texto assim bem oportuno. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 13, que leio, diz assim: ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Então a segunda parte então, do texto, né? A parte C do texto de 1 Coríntios 12, o versículo de número 3. Certo? Ninguém pode dizer Jesus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, sem o Espírito Santo não há fé. Certo? Então a fé é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de alguém, né, intelectualmente, ou talvez fazendo obras, ações na sociedade e no mundo, mas é dom de Deus, é presente de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, Efésios 2, 9. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. E Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado, então, para nós. Um outro texto, Tito, capítulo 3, o versículo de número 5 e seguintes. Um texto também muito importante, um texto assim, eu diria assim, muito bonito, né? Que também nos fortalece, então, nessas verdades, né, de Deus. Então abra sua Bíblia em Tito, capítulo 3, o versículo então de número 5.
e seguintes. Tito capítulo 3, versículos 5 e seguintes, diz assim o texto, né? Ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus. Ou seja, não somos nós que aceitamos a Deus ou a Jesus, mas nós somos, por sua graça, aceitos por Deus e assim recebemos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Esse ensinamento é verdadeiro. Ok? Né? Então, isso é obra do Espírito Santo. Então, há um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo em nós, né? Ou seja, ele que nos põe na fé e continua agindo em nós depois continuamente, sempre diante dos pecados, nos levando ao arrependimento e ao perdão por Jesus, né? Operando assim, trabalhando a fé em nós e os frutos da fé, então, na nossa vida. E quero também lembrar o seguinte, né? Eu acho que é muito importante a gente dizer assim, sempre nas histórias bíblicas, quando houveram pessoas crendo nos primeiros anos da era cristã, nós vemos sempre o seguinte, né, que os donos da casa e a sua família foram batizados, ou seja, todos foram batizados. Né? Então isso também é um texto, assim, são afirmações muito importantes. Vários textos aí mostram, né, de que toda a família ora foi batizada, né? Não apenas ora uma pessoa, né? Por exemplo, Atos capítulo 16, o versículo 33. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, o versículo de número 33. Um exemplo claro justamente disso. Né? Atos 16, o versículo 33 diz assim, vamos ver aqui, Atos 16, o versículo de número 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos então da sura que havia levado. Logo depois ele e todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Será que ali só haviam pessoas adultas? Não, ali diz todas as pessoas da sua casa foram batizadas. Provavelmente não tinha só pessoas adultas ali, né? Mas todas as pessoas da sua casa. Aqui não há uma ênfase na idade de alguém. A única ênfase que há é que todos de fato precisam ser batizados, né? Confirmando ora a fé recebida pelo Espírito Santo, ou para, na ação do Santo Espírito, se ter a fé e depois ser ensinado em todas as coisas então que Jesus ordenou. Tá certo? Então há uma necessidade então do batismo, né? Que confirma a fé, ou um meio pelo qual os nossos filhos recebem a fé. Depois são edificados na ação do Santo Espírito, então pela Santa Palavra. Certo? Então agora a ordem é aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo em nome do Pai, água e palavra. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Costumo dizer então o nome da criança, né? João Pedro da Silva Pereira Barreto. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, né? E do Espírito Santo. Poderia ser qualquer um de nós, né? Ou qualquer uma das crianças aí, né? Dizer o nome, e aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o batismo correto e verdadeiro. Tendo água e palavra, não importa a quantidade de água, né? Que a ação graciosa de Deus, ela está marcada, né, pelo Deus triuno em Jesus, no sangue de Jesus, e não é na forma ou na quantidade então da água. E lembrando, acho que é importante assim a gente lembrar como é que era então no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, então antes de Cristo, poderíamos falar aí, né, de várias questões com relação ao Novo Testamento. Mas vamos destacar nesse momento agora como é que era então o batismo no Antigo Testamento. Eu convido você a abrir a tua Bíblia, né? Então lá em Gênesis.
Lá no início, lá em Gênesis, e vamos ver como é que era lá, então, lá no início, lá em Gênesis, né? Apenas destacando aqui, quando Deus, então, fala, né? Então, justamente, então, com Abraão, né? Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 17, lá o versículo 9 em diante, né? Lá diz o seguinte, lá Gênesis 17, do versículo 9 em diante. Aliás, do 4 em diante, né? Eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão, e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando, como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei, né, o Deus deles. E Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você, com seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. Aí o versículo 11, a circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Então, Gênesis capítulo 17, né, ali foi estabelecido, então, podemos dizer assim, o batismo do Antigo Testamento. Como é que era no Antigo Testamento, então, o batismo? Eu vou ler um outro texto aqui, né, em Levítico. Eu gosto também bastante desse texto aqui, Levítico capítulo 12, o versículo 3, diz assim: no 8º dia o menino será circuncidado. Então, o que acontecia no Antigo Testamento? No 8º dia o menino era circuncidado. Eu vou ler aqui um outro texto aqui agora. Lucas capítulo 2 mostra que Jesus também foi circuncidado. Jesus foi circuncidado. Lucas, então, capítulo 2, o versículo de número 21 diz assim: uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes dele nascer. Então, Jesus foi circuncidado. Então, o que é a circuncisão? Então, para quem não sabe, né, o que é, então, a circuncisão? Eu vou pegar aqui o vocabulário da minha Bíblia no final, que diz direitinho o que é a circuncisão. Talvez você na tua Bíblia também tenha, na parte final, né, um vocabulário com algumas palavras da Bíblia, né? Entre elas consta, quem tem o vocabulário, costuma estar na Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Então também a palavra circuncidar, circuncisão. O que é? É uma cerimônia religiosa em que é cortada a pele chamada prepúcio, que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Os meninos israelitas eram circuncidados no 8º dia após o seu nascimento, como sinal da aliança que Deus fez com o povo de Israel. A circuncisão, então, era praticada por outros povos antigos. Em algumas passagens, então, a circuncisão quer dizer uma nova natureza, que é livre do poder da natureza pecadora e é obediente a Deus. Romanos 2:29, Colossenses 2:11, Filipenses 3:3. Então, textos mostram que a circuncisão é uma nova natureza, né, que é livre do poder da natureza pecadora e que passa a ser obediente a Deus. É o batismo do Antigo Testamento. Né? E como é que era o batismo do Antigo Testamento? Era a circuncisão. Todos eram circuncidados? Sofriam algum corte, alguma cisão para aliança? Não, só os meninos.
no 8º dia, então, do seu nascimento, então eram circuncidados, né? O que era? Era um corte em círculo, né? Com derramamento de sangue. Então, eles passavam a ter uma aliança com Deus no sangue de Jesus que haveria de ser derramado. E assim eles tinham uma aliança com Deus no sangue de Jesus, no sangue que haveria de ser derramado. Por isso o batismo tinha derramamento de sangue. Ele tipificava e apontava o derramamento de sangue, do sangue de Cristo na cruz. A Santa Ceia no Antigo Testamento tinha derramamento de sangue. Matavam um cordeiro e comiam ele assado com pão sem fermento, os chamados pães asmos. Né? Então aí, essa era a Santa Ceia do Antigo Testamento. Quando o povo ia pedir perdão, tinha um sacrifício. Né? Ou seja, matavam o cordeiro, aspergiam o sangue no Santo dos Santos. Quando eles iam agradecer, tinha derramamento de sangue, tinha restrições sobre alimentos, certos alimentos eram considerados impuros, o culto tinha que ser o sábado, não poderia ser o outro dia, né? Tinha uma série de ordenanças sobre como cuidar dos utensílios domésticos, lavar as roupas de cama, né? Como proceder em todas as situações. Aí, se alguém quiser ver mais sobre essas ordenanças, pode ler na Bíblia, em Levítico, né? Onde nós temos aí várias ordenanças, várias orientações para o povo de Deus. Mas, com relação a tudo isso, agora nós sabemos o seguinte, né? Sim, mas e as meninas, como é que eram no Antigo Testamento? Bom, as meninas, apenas a mãe, ela tinha que cumprir o ritual de purificação pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, seja no caso de um filho ou de uma filha. Então, mais ou menos, o que acontecia? O texto de Levítico 12 orienta isso e diz isso bem. Se der à luz uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 66 dias. Lembrando que o ciclo menstrual, após dar à luz, fica modificado. Então, depois desse tempo de purificação, seja no caso de um filho e de uma filha, a mulher irá até a tenda sagrada e entregará ao sacerdote um carneirinho de 1 ano, como oferta que é completamente queimada, e um pombinho ou uma rolinha como oferta para tirar pecados. Aí o sacerdote apresentará a oferta ao Senhor, a fim de conseguir o perdão dos pecados da mulher, e assim ela ficará pura. Esta é a lei a respeito da mulher que dá à luz. E se não tiver recursos para oferecer um carneirinho, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será a oferta que é completamente queimada, e a outra será a oferta para tirar pecados. Por meio dessas ofertas, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da mulher e ela ficará pura. Então, o que acontecia? Como é que ela tinha que proceder no caso de uma filha? Quando nascia, então, uma filha. Vamos olhar novamente para o texto de Lucas, capítulo 2, onde nós lemos primeiro sobre a circuncisão de Jesus, que aconteceu no 8º dia, e aí, na sequência, Jesus é apresentado, então, no templo. Narrativa de Lucas 2, versículo 22, aonde Maria e José cumprem o que está lá escrito em Levíticos. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor, todo primeiro filho será separado e dedicado então ao Senhor. Eles foram lá também para oferecerem sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei manda. Por que eles levaram, então, 2 rolinhas ou 2 pombinhos? Porque eles eram pobres, extremamente pobres, não tinham para oferecer, então, um carneirinho. Então, daí levavam, eles entraram justamente na forma, então, dos pobres. Ou seja, Maria e José não tinham carneirinho para oferecer. Então, eles ofereceram, conforme a lei orientava, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E aí eles foram lá, e daí teve um encontro com Simeão, né? Que era um homem bom e piedoso, que esperava a salvação. E aí ele pega Jesus nos braços e louva e adora a Deus, né? Ele diz: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar esse teu servo partir em paz. Então tinha algo a mais. O que acontecia então? Após a circuncisão, que acontecia no 8º dia, a mãe pegava o bebê, ora, o menino ou a menina, levava até o templo e mostrava para o sacerdote: está aqui o meu filho, está aqui a minha filha.
O filho, o homem mais velho, então ele tinha um algo a mais, ou seja, era o filho oficialmente consagrado ao Senhor, que tipificava o primogênito de Deus, que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Era o filho que oficialmente assumia os negócios da família, que era o líder da família depois do pai. Certo? E o filho oficialmente consagrado ao Senhor. Por exemplo, desprezar o direito de filho mais velho era desprezar o Cristo que haveria de vir. E aí quem lembra da história de Esaú e Jacó vai entender melhor por que foi tão grave quando Esaú não valorizou o direito de filho mais velho. Ele desprezou Jesus, né? Porque ele, como filho mais velho, tipificava e apontava Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o primogênito de Deus que haveria de vir. Então, era o filho oficialmente consagrado ao Senhor, né, que apontava e tipificava, então, Jesus. Esse era o algo a mais do filho homem mais velho. Né? Mas aí, no caso, Maria e José, então, apresentam um bebê, e os outros pais também apresentavam o menino ou a menina. Né? E aí a mãe fazia um ritual pedindo perdão pelos seus pecados. O ritual de purificação não era para a mãe, aliás, para a criança, era para a mãe. Né? Sim, mas e a criança? Como é que ela fazia parte da aliança? É que filho de circuncidado pertencia ao povo de Deus. O menino tinha que ser circuncidado, mas a menina, então ela fazia parte naturalmente da família, né, do povo de Deus por ser filha de circuncidado. O que acontecia se alguém de fora do povo de Israel quisesse casar com uma israelita, então ele teria que ser circuncidado para poder morar entre o povo, ou seja, para poder casar então com uma israelita. Então, muitos hoje querem substituir o momento de levar a criança e apresentar ela no templo pelo batismo. É uma coisa certa? Não. É uma coisa que não está de acordo com a palavra. Então eles deveriam já ter circuncidado no 8º dia e aí aproveitar e cumprir o ritual de purificação da mãe e seguir esperando Jesus nascer. Perceberam o erro, né, teológico grave que alguns estão cometendo hoje? Então é isso aí. Então, se alguém quiser simplesmente apresentar a criança hoje no templo, ela deveria circuncidar ela no 8º dia primeiro, e aí já leva os pombinhos, né, o carneirinho, para oferecer, né, pedindo perdão pelos seus pecados, apontando Jesus que haveria de vir. Ah, bom, Jesus já veio? Bom, então agora é o batismo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e palavra. Mas por que a mãe também tinha que levar a criança? Porque vai que alguém quisesse fazer, né, lá o ritual de purificação para aparecer dizendo que nasceu o filho ou a filha, sem ter a criança. Então, o grande objetivo, ou seja, o objetivo maior, além do primogênito, que era também o filho oficialmente consagrado ao Senhor, era provar ao sacerdote a necessidade do sacrifício. Porque no passado tinha um peso muito grande diante das mães que, ora, não podiam ter filhos. E aí, olha, gente, né? De repente eu disse, mas será que alguém ia lá querer fazer o sacrifício lá para aparecer lá? Olha, gente, o ser humano é o ser humano, certo? Né? Então ele é capaz de tudo. Então era a prática do povo de Deus. É claro que hoje, quando acontece então o batismo, então nas igrejas, né, a criança já automaticamente já está sendo apresentada à congregação, ao povo de Deus, ou seja, diante de Deus já se cumpre, né, então esse momento especial, né, conforme a ordenança. Lembrando que a circuncisão também acontecia em qualquer dia da semana. Por exemplo, se o batismo fosse de emergência, alguém até fez um questionamento antes aí no estudo, né, sobre o batismo de emergência, né? Que hora talvez o pastor tivesse realizado lá no hospital, o que a gente faria? Ou que uma outra pessoa, um leigo, né, fizesse, porque numa emergência qualquer cristão pode batizar. Oficialmente é o pastor, mas se acontece de o pastor não poder, né? Por que o pastor tem que batizar? Porque quem recebeu a autoridade de pregar publicamente, administrar os sacramentos, né, o batismo e a Santa Ceia, foi a igreja. A igreja chamou o pastor e deu essa autoridade, então pública, ofício público, né, do ministério, então ao próprio pastor. Então ele que é um instrumento de Deus, aliás, um instrumento de Deus na igreja, que recebeu essa autoridade, então cabe a ele fazer. Mas numa emergência, qualquer cristão pode batizar. E como é que batiza? Vocês já sabem.
diz o nome da criança, e aí, tendo água e palavra, não importa a quantidade de água, né, eu te batizo, João Pedro da Silva Pereira Barreto, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse batismo é correto e verdadeiro. Precisa mais? Não. É isso, é simples assim. E aí na igreja eu ia batizar de novo essa criança? Claro que não, porque a Bíblia diz assim, há um só batismo. Ou seja, uma vez batizado, sempre batizado. Ah, mas esse batismo não valeu, vou batizar de novo. Não, só vale o primeiro. É que nem a circuncisão. Uma vez circuncidado, não tinha circuncidado de novo. Cortar a mesma pele de novo não dava. Claro que o sentido ele é imperfeito, mas ajuda a gente a pensar. Uma vez batizado, marcado no sangue de Jesus, como filhos de Deus, é para sempre. Essa marca está ali. Sim, mas se a pessoa cai da fé, se perde, segue um caminho, e daí depois, anos depois, né, na ação do Santo Espírito, chega ao arrependimento, né, volta à igreja e tudo mais. Precisa batizar de novo? Claro que não. Porque há um só batismo. Né? E, então isso é para a vida toda. Então isso é para sempre. E a Bíblia diz há um só batismo. Ah, mas eu posso batizar em casa e depois na igreja. Havia um costume entre o povo, né, de fazer o batismo primeiro em casa, na família, daí alguém, um ancião, um líder da família, fazer o batismo, e aí depois fazer o batismo da igreja. Isso é certo? Não, não se pode fazer. Ninguém é autorizado a fazer isso. Então, quando o nosso povo agiu assim, ele agiu erradamente. Né? Não se pode fazer isso. E aí depois levar na igreja para batizar. Não, tem que ser batizado na igreja, o local, né, do culto, né, na reunião do povo de Deus, ali é administrado então os sacramentos, né, a palavra e os sacramentos oficialmente. Então esse é o momento certo, apropriado. Então as outras situações são exceções, né, à própria regra. Tá ok? Então há um só batismo, há um só Deus, há um só batismo, há uma só fé. Né? Há um Deus verdadeiro, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Lemos lá em Efésios, então, essas bonitas palavras que nos dão, então, essa certeza com relação, então, ao batismo, né? Então, lembrando que a circuncisão era a aliança, o batismo do Antigo Testamento. Assim como tudo tinha derramamento de sangue. O culto tinha que ser no sábado, tinha uma série de restrições, certos alimentos eram impuros. Agora, no Novo Testamento. Bom, agora o batismo é para todos, é com água. Santa Ceia, o pão e vinho, unida à palavra, e próprio Jesus vem com o corpo e o sangue. O alimento, podemos comer de tudo, não tudo. Né? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que vem do coração. Né? O dia de culto, tanto faz o dia de culto. Uns acham que certos dias são mais importantes que outros. Bom, cada um tem a sua decisão, mas respeita a decisão do outro. Né? Então nós lemos em Romanos também. E em Colossenses nós lemos, ninguém pois os julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, porque tudo isso é sombra daquilo que haveria de vir, a realidade é Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Ou seja, tudo isso eram sombras de Cristo, né? Apontavam o Cristo que haveria de vir. E agora que Cristo veio, nós não olhamos mais para as sombras de Cristo, para aquilo que tipificava e apontava Jesus, nós olhamos para o próprio Cristo e vivemos agora então a nova aliança. Então o batismo é todos, não só os meninos no 8º dia. Né? A Santa Ceia agora não é mais cordeiro assado e pão sem fermento, ervas amargas, ou sei lá o que fazia parte dos festejos da Páscoa. Não, isso já foi. Agora a Santa Ceia, o pão e o vinho mediante a palavra. Agora, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Podemos comer de tudo, mas não tudo, nem tudo é saudável. Né? Temos que ter esses cuidados, mas vivemos, não temos ordenanças então sobre isso. Então, se alguém quiser ter o culto no sábado, ótimo. Né? Se quiser no domingo, ótimo. Não condene quem pense que tem que ser no sábado, não condene quem pense que tem que ser na segunda, e nem vice-versa. Ou seja, agora tanto faz o dia. Certo? Então são as orientações de Deus então na sua santa palavra. Com relação então agora, então o batismo, vivemos a nova aliança. Agora, por que Jesus, nós vemos aqui que Jesus então ele foi circuncidado no 8º dia, e aí quando a gente olha, mesmo vamos usar o próprio texto de Lucas, então capítulo 2 ali ele foi apresentado, então os pais cumpriram, né? E aí nós vemos aqui Jesus no templo aí aos 12 anos. Lembrando, por que a ideia da instrução de confirmandos nessa idade? Porque é uma boa idade, as crianças já estão mais maduras, ou seja, já têm um conhecimento a mais, elas têm mais facilidade de interpretação,
Ou seja, elas vão crescerem mais no conhecimento. Então, pais, nunca tenham pressa com relação a isso. Não queiram atropelar as coisas, que é muito importante. Importante antes a criança ser levada por vocês na igreja, ser ensinada por vocês, e aí a igreja é apoiadora, tem escola dominical, tem momentos onde é que eles vão crescer, que precisam ser valorizados e apoiados pela igreja. As igrejas deveriam estar cheias de crianças sendo levadas pelos pais ao culto e também à escola dominical para serem edificadas na ação do Santo Espírito naquilo que ele espera. Tá, mas por que Jesus, então, agora foi batizado com água, conforme Lucas capítulo 3, do versículo 21 em diante? Bom, nós lemos aí no texto, então, o batismo dele. Por que ele foi batizado agora com água? Ele foi circuncidado, batizado na antiga aliança, e agora é batizado com água na nova. Porque em Jesus liga a antiga aliança na circuncisão e agora a nova aliança no batismo. Nele se cumprem todas as promessas de salvação. Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, né, estão ligados em Cristo. E aí, que idade Jesus tinha quando ele foi batizado? O versículo 23 diz, bom, ele foi batizado, né? E aí o pai disse, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. O Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Ou seja, a Santíssima Trindade estava ali confirmando a obra salvadora de Cristo. E aí no versículo 23, lá diz o texto, Jesus, e aí na sequência ele começa o ministério na Galileia. Ele começou o trabalho quando ele tinha mais ou menos 30 anos de idade. Aí nós conhecemos o restante da história, com 33, então ele morreu pelos pecados da humanidade e ressuscitou. Então ele foi batizado com 30 anos na nova aliança. E aí ele liga a antiga com a nova aliança. Mas isso quer dizer que agora o batismo tem que ser com 30 anos? Claro que não. Jesus mandou batizar todos e ele não disse a idade. Quem não é batizado precisa ser batizado, né? Confirmando a fé ou recebendo a fé no Espírito Santo. Então é isso que muda. Lembrando, o adulto tem que ser instruído. Ele precisa crer e aí ser batizado. Não adianta batizar ele, né, um adulto, né, se ele não estiver na fé pela palavra. Certo? Então a criança chega à fé pelo batismo e confirma na palavra. O adulto chega à fé na ação do Santo Espírito pela palavra e confirma no batismo. E a gente precisa entender justamente essas situações, então, diferentes, conforme a própria Escritura nos ensina. E Jesus, ele liga a antiga com a nova aliança, certo? E aí João não queria batizar, ele diz, mas convém para que se cumpra toda a justiça. O que era cumprir toda a justiça? Era justamente isso, né? Ligar essas alianças e fundamentar justamente essa história do povo de Deus, né, diante de Deus, o plano da salvação de Deus. Então a justiça divina é satisfeita. Assim como ele cumpre a santidade, né, satisfaz a sede de santidade que Deus tem no homem, cumprindo os mandamentos por nós, sendo santo por nós, ele também satisfaz a justiça de Deus, né? Ele paga todos os pecados. Ou seja, é nele que nós, de fato, no batismo, no Antigo Testamento, a circuncisão, recebemos então essa aliança e temos essa marca de propriedade de Deus na mão direita e na testa para sempre. Ou seja, é no sangue de Jesus que nós estamos marcados para sempre como filhos de Deus. É claro que o diabo vai querer pôr a sua marca em nós. Mas nós já estamos marcados no sangue de Jesus. E quando ele põe as marcas em nós, quando há o arrependimento e há o perdão, então há um ressurgir do novo homem. Então esse batismo em nós continuamente, né, ele é renovado mediante o afogar do velho homem e o ressurgir do novo homem diariamente, no arrependimento e no perdão então dos nossos pecados. O tempo passa depressa, né? Eu vi que o tempo assim passou voando então para nós, né? E eu acho que nós falamos aí sobre aquilo que precisava especialmente ser falado com relação ao batismo, né? Então lembrem que o batismo é o meio da graça, assim como a palavra é. O batismo é, assim a Santa Ceia é. O que são meios da graça? Meios pelos quais Deus em Cristo põe a fé, conserva a fé e leva a fé a produzir frutos. E quem deve ser batizado? Todas as nações. Ou seja, agora não é só os guris, mas é todas as nações. O batismo não deve ser repetido. Há um só batismo, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água e palavra. O batismo é para sempre. Não existe, né, batizar de novo. As pessoas até podem fazê-lo, mas vale só o primeiro sempre. Mas e agora?
Né? É costume também termos padrinhos, testemunhas diante do batismo. O que significa um padrinho, madrinha? Padrinho, madrinha, significa segundo pai, segunda mãe. Ao lado do pai, ao lado da mãe. Então os pais, quando vão escolher os padrinhos para os seus filhos, deveriam escolher eles bem. O que seria escolher bem? Primeiramente, o padrinho, a madrinha, o segundo pai, a segunda mãe, ele precisa crer no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo lugar, ele precisa crer no batismo que ali vai ser realizado. Ele precisa crer no batismo ali da criança que vai ali acontecer. Né? Senão, se ele não crê no batismo, ali ele não pode ser padrinho, não pode ser testemunha do que ele não crê. Né? Então ele precisa crer naquele ato que vai estar ali. Ou seja, crer no Deus triuno, crer no batismo que ali acontece. Senão ele não pode nem ser escolhido pelos pais para ser padrinho e madrinha. Terceiro lugar, ele precisa estar disposto a orar pela criança, dar bom testemunho para ela e assisti-la, especialmente no caso dela perder os pais. Lembrar que se os pais não cumprem o seu papel, os padrinhos têm uma responsabilidade de pais diante dos seus afilhados. Né? Então, também os pais deveriam pensar, puxa vida, eu entregaria o meu filho, a minha filha, para esse padrinho, essa madrinha, se eu morresse, se eu não estivesse aqui? Né? Então, se a resposta é sim, né, que eu confiaria o meu filho, minha filha, a essas pessoas que eu escolhi como padrinhos, né, então foi uma boa escolha. Sem esquecer que o que é pré-requisito para ser padrinho e madrinha? Crer no Deus triuno, crer no batismo de criança, ou seja, e a partir disso, né, estar disposto a orar, estar disposto justamente a servir como segundos pais. E aí vocês poderiam dizer, será que o pai e a mãe escolheram bem os meus padrinhos? Será que os teus pais escolheram bem os teus padrinhos? Lembrem que talvez quando eles escolheram eles eram boas opções, mas se algum se perdeu, como é o risco que acontece com pais também, né, existe o risco de se perder, tá certo? Mas assim deveria ser, então, o momento da escolha. E diante do altar, dentro do próprio sacramento do Santo Batismo, na Igreja Luterana, o que acontece? Os pais são os responsáveis, os padrinhos são os corresponsáveis. Então, os pais que são os responsáveis e os padrinhos que são corresponsáveis respondem pela criança. E respondem como pela criança? Até diante do altar em perguntas que o pastor ora faz. Que perguntas o pastor faz? Se o João Pedro da Silva Pereira Barreto crê no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Se o João Pedro da Silva Pereira Barreto, né, renuncia o diabo e todas as suas obras. Se o João Pedro da Silva Pereira Barreto quer ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ter essa aliança eterna. Ou seja, os responsáveis e corresponsáveis respondem pela criança. E aí depois, quando a criança tiver sido instruída nas verdades da palavra de Deus, ela vai confirmar essa fé que ela recebeu oficialmente por ocasião então do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela vai confirmar essa aliança eterna com o sangue de Jesus, né, na chamada confirmação diante do altar do Senhor, fazendo então uma promessa para sempre então a Deus. Né? O presidente levantou uma questão polêmica, trocar de religião. Bom, gente, eu talvez como o assunto é batismo, eu diria assim, né? Lembre, há um só batismo, não existe dois, tá ok? Se a pessoa ela foi batizada, por exemplo, numa outra denominação religiosa, não na luterana, mas foi batizada com água e palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos batizar de novo essa pessoa? É claro que não. Tá ok? Né? E se a pessoa acabou, infelizmente, indo para uma outra denominação, ela deveria assumir um novo batismo? É claro que não. Mas na igreja luterana não foi feito corretamente? Como que não? A palavra de Deus testifica desta prática? Né? Sim, mas e se eu negar esse batismo e aceitar um novo batismo? Aí eu peco diante de Deus e contra o batismo. A mesma coisa que, por exemplo, alguém que não crê no batismo de criança e vai diante do altar ser padrinho e madrinha. Ele vai pecar contra Deus, contra o sacramento e contra a criança que ali está. Ou seja, ela não vai ser sincera e verdadeira naquele momento diante do altar. Aí vejam que situação realmente complicada. Né? Então, como eu poderia ir lá diante de um altar testemunhar o que eu não creio? Eu digo para vocês, eu não posso fazer isso. Não posso pecar contra a consciência. E será que você pode?
também, esse é o meu conselho para você, não pecar contra a tua consciência naquilo que Deus ensina. Por exemplo, se alguém não crê no batismo de criança, deveria aceitar um convite para ser padrinho, assistindo um batismo infantil? Não, não poderia. Ou o contrário. Aí vocês podem ver como isso é complicado. Também não. Sim, puxa, mas são pessoas queridas para mim, e agora? Aí a gente vê que situações, ora, o pecado nos coloca, às vezes, como família e como povo de Deus. E agora? De repente os pais não querem batizar o filho e eu sei que precisa. Né? Eu sou avô, por exemplo. E agora? Posso batizar escondido? Não, não posso. Por que eu não posso fazer isso? Porque cabe aos pais levar os filhos e cumprir o seu dever. Então eles precisam almejar, eles têm a responsabilidade, né, então, sobre os seus filhos. Então é muito importante isso. Inclusive, se nós olharmos a ordenança no Antigo Testamento, quem é que levava os filhos? É os pais. Os padrinhos apenas são convidados ali para serem segundos pais, pessoas especiais. E aliás, né, padrinhos, cuidem aí com relação aos afilhados, tentem não esquecer deles. Tentem se fazer presentes o máximo possível. Né? E ora, assistir e ajudar os pais para que os afilhados de vocês, os segundos filhos de vocês, não se percam, mas permaneçam na fé. Né? E se alguém ora se afastar da fé, que volte para a fé, porque não para os ensinamentos da verdade. Que volte. E você que assumiu um compromisso diante do altar, né, busque zelar por isso. E aquilo que fugir de ti, peça perdão a Deus. E aquilo que fugir de ti, deixe nas mãos de Deus em oração. É a melhor coisa, porque Deus, no seu amor e graça, Ele se importa conosco e nos ama. E lembro o que é muito importante também aos pais. Os pais, para fazerem os filhos felizes, precisam fazer-se primeiro um ao outro feliz. O pai precisa fazer a mãe do seu filho feliz para que o seu filho possa ser realmente feliz. O casal precisa se fazer feliz para que façam os seus filhos realmente felizes. Cuidado com os conflitos de autoridade. Os pais não podem tirar a autoridade um do outro. O pai não pode tirar a autoridade da mãe e a mãe não pode tirar a autoridade do pai. Existem estudos que comprovam que a maioria dos filhos perdidos por aí, fazendo arruaças, né, perdidos no mundo, talvez drogas, prostituição e outros caminhos, eles não têm pai, figura masculina de pai. Ou o pai foi fraco no seu papel de pai. Agora, o ser fraco, às vezes, não tem a ver com a questão de falta de esforço, por vezes. Às vezes pode haver esforço, mas isso pode ser, por vezes, conflitos de autoridade. Então, por isso, os pais precisam preservar, né, guardar a imagem um do outro, especialmente no caso de pais separados. Né, o desafio ainda é maior para que os pais possam preservar a imagem um do outro, né, respeitar essa imagem para o bem dos filhos, para o desenvolvimento saudável, para o crescimento deles em todos os sentidos dentro daquilo que Deus espera. Para que eles não venham viver conflitos, né, e passem a testar os limites e as autoridades na sociedade e no mundo, ou talvez consigo mesmo, até problemas com relação à sexualidade, ou aceitação própria e pessoal. E aí nós vemos que na sociedade, nos dias de hoje, esse tipo de problemas estão cada vez mais presentes. E eles têm tudo a ver, principalmente na relação dos pais da criança, um com o outro, e a relação dos pais dessa criança com a própria criança, que é um presente de Deus, que Deus colocou no colo dos pais para que eles cuidem, né, e sejam os instrumentos para quê? Ensinar todas as coisas, para que eles estejam no colo de Jesus mediante o batismo e para que depois se cumpra a palavra também de Deus, ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Nenhum pai ou mãe vai conseguir fazer isso longe da igreja. Então os pais que não estão levando os filhos na igreja deveriam pedir perdão a Deus pelos seus erros, porque lamentavelmente colherão as consequências dos seus erros nesta vida e pior, talvez poderão assistir consequências eternas com relação a isso. Então fica o chamado aí aos pais, amem um ao outro, cuidem bem um do outro os casais e sejam os melhores instrumentos diante dos filhos. Agora, não basta batizar os filhos. É preciso depois levá-los na igreja semanalmente, continuamente. E você, pai, mãe, você está levando teu filho na igreja?
Ele sabe da igreja, como é que é o ambiente da igreja para ele. Ah, mas é difícil, ele chora e não sei o quê. Isso faz parte. Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Padrinhos, fiquem de olho nos pais para ver se eles cumprem o dever. É dever de vocês também instigá-los. Puxa, vamos levar meu afilhado na igreja, minha afilhada na igreja. Né? É uma necessidade para que o Espírito Santo agora faça com que ela permaneça na fé e cresça nos princípios, conceitos e valores que Deus ensina, para que ela possa caminhar rumo à salvação, à vida eterna, para que na hora da morte ela tenha o céu um dia, para que aqui ela tenha uma vida cristã e seja uma luz de Cristo a brilhar, para que ela possa ser sal e luz para o mundo. Não existem pais perfeitos, como não existem filhos perfeitos. Todos nós precisamos de Jesus, ou seja, somos pecadores. Mas podemos ser instrumentos e auxiliares uns dos outros. Que jamais venhamos nos ofender quando escolhemos um padrinho, uma madrinha e ele nos chama a atenção. Deveríamos agradecer. Que jamais venhamos nos ofender quando de repente o pastor na palavra nos chama a atenção por alguma coisa. Deveríamos agradecer por ele ter coragem de cumprir o seu papel que ele recebeu de Deus nas Sagradas Escrituras. Bom, gente, foi uma satisfação ter estado com vocês. Sabemos que não esgotamos o assunto, né? Mas foi um belo momento de podermos juntos estarmos aqui estudando a palavra do nosso Deus, na ação do Santo Espírito, sendo fortalecidos na fé, naquilo que Deus ensina. Isso é muito importante. Hoje há muita insegurança, muitas dúvidas sendo semeadas por aí, né? Especialmente com relação a esse assunto tão importante que é o sacramento do Santo Batismo, que por um lado é tão simples, certo? Lembre, não é mais circuncisão agora. Não é mais apresentação lá no templo, depois da circuncisão. Nem sacrifícios de rolinhas e carneirinhos. Não é mais tem que ser o sábado. Não há mais restrições sobre alimentos, comida, bebida. Tudo isso era sombra daquilo que haveria de vir. A realidade é Cristo agora. Sigamos com Jesus. Agora é batizar todos. Agora Jesus vem no pão e no vinho mediante a palavra. Agora nós dedicamos vida, tempo, dons e bens em agradecimento a Deus. Mas precisamos ensinar todas as coisas que Jesus ordenou aos nossos filhos e testemunhar delas ao mundo, para que mais pessoas creiam e sejam salvas. Puxa, pastor, mas agora estou com o coração apertado, tem muitas coisas que fogem de mim e que eu estou vivendo. Não se turbe o coração. Faça aquilo que for possível para você, no resto deixe nas mãos de Deus. E ore a Deus. Deus com certeza que se importa contigo e te ama, vai dirigir tudo pelo melhor. Siga com Jesus e siga bem. Queremos encerrar esse momento de estudo, saudando a vocês todos que aqui se fizeram presentes para mais esse estudo, e assim também encerramos esse momento de estudo, orando a bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Siga com Jesus e siga bem. Que todos sintam-se abraçados e fortalecidos no amor de Deus em Jesus Cristo. Um abraço especial a Jurema, que Deus em Cristo a fortaleça na esperança de um reencontro com a sua irmã um dia, né, lá no céu, né? E também que Deus dirija amanhã a cirurgia do Davi Scherer, que tudo corra da melhor forma. Ela está nas mãos de Deus, em Jesus que mais o ama. E você, querido irmão, você está nas mãos de Deus, em Jesus que muito o ama, né? E quero convidar você a participar das programações da congregação. Amanhã a reunião das servas de tarde, às 14h30, vai ser na igreja aqui, na Secristo. À noite a reunião da diretoria, às 19 horas. Sexta-feira a reunião do departamento de leigos. Leigos, não deixe de confirmar a presença. No sábado temos instrução de confirmandos, de tarde, 1h30, primeiro ano, 14h30, segundo ano. Culto, então, às 18 horas, com transmissão pelo Face. Após o culto, juventude, né, os jovens da GELC, né? Então fica aí o convite aos jovens,
né? E no domingo, às 9 horas, também culto. Lembrando que os cultos desse final de semana serão alusivos e especiais pelo Dia das Mães. Parabéns, mães. Deus as abençoe, né? Dirigem todos os dias, sintam-se abraçadas e convidamos a estarem conosco no próximo estudo aqui no dia, então, 18 de maio. Então, daqui a 2 semanas à noite, 19h30, mais um estudo bíblico com transmissão aqui pelo homepage da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado. Sigam com Jesus, sigam bem, até a próxima oportunidade. Amém.